da forma, tempo e lugar dos atos do processo, artigo 24. Os atos do processo administrativo independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Parágrafo único. O erro de forma acarreta unicamente a anulação dos atos administrativos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Artigo 25. Na relação dos órgãos e entidades da administração pública estadual com o cidadão, é dispensada a exigência de: inciso 1. Reconhecimento de firma, devendo o agente administrativo, conforme a assinatura com aquela constante do documento de identidade do signatário, ou estando este presente e assinando o documento diante do agente, lavrar sua autenticidade no próprio documento. Inciso 2. A autenticação de cópia de documento, cabendo ao agente administrativo, mediante a comparação entre o original e a cópia, atestar a autenticidade. Inciso 3. Juntada de documento pessoal do usuário, que poderá ser substituído por cópia autenticada pelo próprio agente administrativo. Inciso 4. A apresentação de certidão de nascimento, que poderá ser substituída por cédula de identidade, título de eleitor, identidade expedida por Conselho Regional de Fiscalização Profissional, carteira de trabalho, certificado de prestação ou de isenção do serviço militar, passaporte ou identidade funcional expedida por órgão público. Inciso 5. A apresentação de título de eleitor, exceto para votar ou para registrar candidatura. Inciso 4. A apresentação de autorização com firma reconhecida para viagem de menor, se os pais estiverem presentes no embarque. Parágrafo único. Os órgãos e entidades da administração pública estadual não poderão exigir do cidadão a apresentação de certidão ou documento expedido por outro órgão ou entidade do mesmo poder, ressalvadas as seguintes hipóteses: 1. Certidão de antecedentes criminais. 2. Informações sobre pessoa jurídica. 3. Outras expressamente previstas em lei. Artigo 26. Os atos do processo devem ser produzidos por escrito, em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a identificação do usuário, que será autenticada conforme regulamento. Parágrafo único. Os documentos que acompanham os atos do processo administrativo, quando redigidos em língua estrangeira, devem ter tradução juramentada ou livre, a critério da administração. Artigo 27. A prática de atos do processo administrativo estadual eletrônico pode ocorrer em qualquer horário, até às 24 horas do último dia do prazo. Artigo 28. Quando não eletrônicos, os atos do processo devem realizar-se em dias úteis no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiantamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Artigo 29. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos atos administrativos que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Parágrafo único. Serão concluídos depois do horário normal os atos já iniciados, cujo adiantamento prejudique o curso regular do procedimento ou cause dano ao interessado ou à administração. Artigo 29. Inexistindo disposição específica, os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de 5 dias, salvo motivo de força maior. Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo pode ser dilatado até o dobro, mediante comprovada justificação. Artigo 30. Os atos do processo devem realizar-se preferencialmente na sede do órgão, cientificando-se o interessado, se outro for o local da realização. Capítulo 9 da comunicação dos atos. O órgão competente, perante o qual tramita o processo administrativo, determinará a intimação do interessado para a ciência de decisão ou a efetivação de diligências. Parágrafo 1º. As intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico e deverão conter:
Identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa. Finalidade da intimação. Data, hora e local em que deve comparecer. Se o intimado deve comparecer pessoalmente ou fazer-se representar. Informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento. Indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes. Parágrafo 3º. A intimação observará a antecedência mínima de 3 dias quanto à data do decomparecimento. Artigo 32. Quando não realizadas por meio eletrônico, as intimações serão feitas aos interessados, aos seus representantes legais e aos eventuais advogados pelo correio ou, se presentes na repartição, diretamente por servidor do órgão ou entidade administrativa. Parágrafo 1º. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada à administração, fluindo os prazos a partir da juntada dos autos do comprovante de entrega da correspondência no primeiro endereço. Parágrafo 2º. No caso de interessados indeterminados, desconhecidos ou com domicílio indefinido, a intimação deve ser efetuada por meio de publicação oficial. Parágrafo 3º. As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade. Artigo 33. Ressalvados os casos em que implique imposição de deveres, ônus, sanções ou restrições ao exercício de direitos e atividades, a comunicação dos órgãos e das entidades da administração pública estadual com o cidadão poderá ser feita por qualquer meio, inclusive comunicação verbal, direta ou telefônica, devendo a circunstância ser registrada nos autos quando necessário. Artigo 34. O desatendimento da intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado. Parágrafo único. No prosseguimento de processo, o interessado poderá intervir em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Capítulo 10. Da instrução. Artigo 35. As atividades de instrução, destinadas a averiguar e comprovar os dados necessários à tomada de decisão, realizam-se de ofício ou mediante impulsão do órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de propor atuação probatórias. Parágrafo 1º. O órgão competente para a instrução fará constar dos autos os dados necessários à decisão do processo. Os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se de modo menos oneroso para estes. Artigo 36. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meios ilícitos. Artigo 36. Artigo 37. Quando necessária a instrução do processo, a audiência dos órgãos ou entidades administrativas poderá ser realizada em reunião conjunta, com a participação de titulares ou representante dos órgãos competentes, lavrando-se a respectiva ata a ser juntada nos autos. Parágrafo único. Sempre que possível, a critério das autoridades envolvidas, a reunião conjunta poderá ser realizada mediante videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Artigo 38. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Parágrafo 1º. O ônus da prova da invalidade ou da inveracidade do ato administrativo cabe a quem o invoca. Parágrafo 2º. É vedada a exigência de prova relativa a fato que já houver sido comprovado pela apresentação de outro documento válido. Parágrafo 3º. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos existentes na própria administração pública, na própria administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, a obtenção dos documentos ou das respectivas cópias. Parágrafo 4º. Quando, por motivo não imputável ao solicitante, não for possível obter documento comprobatório de regularidade diretamente do órgão ou entidade dos órgãos de outros poderes ou entes da federação responsável pela emissão, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada pelo cidadão, em que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito a sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Artigo 39. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
Parágrafo 1º. Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório da decisão. Parágrafo 2º. Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Artigo 40. Quando for necessária a prestação de informações ou a prestação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, na forma do capítulo 9 desta lei, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento. Artigo 41. Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo. Artigo 42. Os interessados serão intimados de prova ou diligência ordenada, com antecedência mínima de 3 dias, mencionando-se data, hora e local de realização. Artigo 43. Nas hipóteses de oitiva obrigatória da Procuradoria-Geral do Estado, o parecer deverá ser emitido em prazo fixado em norma própria da instrução, salvo norma especial ou comprovada necessidade de maior prazo. Parágrafo 1º. Se um parecer obrigatório e vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo não terá seguimento até a respectiva apresentação, responsabilizando-se quem der causa ao atraso. Se um parecer obrigatório e não vinculante deixar de ser emitido no prazo fixado, o processo poderá ter prosseguimento e ser decidido com sua dispensa, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento. Artigo 44. Quando, por disposição de ato normativo, devam ser previamente obtidos laudos técnicos de órgãos administrativos e estes não cumprirem o encargo no prazo assinalado, sem prejuízo da responsabilidade de quem se omitiu no atendimento, o órgão responsável pela instrução deverá solicitar laudo técnico de outro órgão dotado de qualificação e capacidade técnica equivalentes. Artigo 45. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Artigo 46. Em caso de risco iminente, a administração pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras sem a prévia manifestação do interessado. Artigo 47. Os interessados têm direito à visita do processo e a obter certidões ou cópias reprográficas dos dados e documentos que o integram, ressalvados os dados e documentos de terceiros protegidos por sigilo ou pelo direito à privacidade, à honra e à imagem. Artigo 48. O órgão de instrução que não for competente para emitir a decisão final elaborará relatório, indicando o pedido inicial, o conteúdo das fases do procedimento e formulará proposta de decisão objetivamente justificada, encaminhando o processo à autoridade competente.